A paz do Senhor, povo de Deus. Meu nome é Alessandra Moraes. Eu quero contar aqui mais umas das minhas experiências que eu tive com Deus. Eu quero contar aqui a experiência no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Como vocês sabem, eu não fui criada no lar cristão, né? Comecei a frequentar a igreja na minha adolescência. E ali eu comecei a ver aquelas pessoas rodando, aquelas pessoas pulando. E eu achava aquilo ali meio aleatório, né? Aquelas pessoas fazendo aquilo ali. Eu ficava olhando e falei, não é possível, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. As pessoas tudo rodando, tudo igual. Não, isso ali elas estão fazendo aquilo ali. Eu não acredito naquilo ali. E com o passar do tempo me converti, aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja. E ali o pastor na época começou a cuidar de mim. Nisso, né, teve um culto que eu estava, né, e era um culto numa quarta-feira, né, era um culto numa quarta-feira, e ali a igreja estava lotada. E ali eu já tinha aceitado Jesus, né, então eu vi todo mundo rodando ali, marchando ali no poder ali, né, como os pentecostais sempre falam, né, a questão do poder ali. E ali eu no meu cantinho, né, sentada na última cadeira ali sentada. Aí eu comecei a falar com Deus. Eu já era cristã, só que era nova convertida. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, será que isso é verdade mesmo? Todo mundo rodando, pulando. Eu falei, Senhor, não acredito não. Eu falei, Senhor, me perdoa o meu pensamento, né? Mas eu quero sentir isso. Se isso é real, se isso é verdade, se isso é Espírito Santo que eles falam, né? Que essa alegria toda aí, esse batismo que eles falam, eu quero sentir isso. Eu falei isso na mente com Deus, na mente. Porque eu falo muito assim na mente, né? Falei na mente com Deus. Aí eu bem lá no canto, veio uma irmã, uma jovem, né? Uma irmã, pegou na minha mão, me levou lá pro meio da igreja. Nisso me deu uma crise de riso. Sabe como é que é jovem, né? Me deu uma crise de riso, mas depois passou. Fechei meu olho ali e me concentrei. Aí nisso ela pegou na minha mão, né? Ela tava cheia do Espírito Santo ali, sendo usada. Ela pegou na minha mão e começou a me rodar. Começou a me rodar assim, e eu sem entender nada. Eu falei, meu Deus, que é isso? O que essa mulher tá fazendo? O que essa jovem tá fazendo? Começou a me rodar. E ela falando em línguas, né? E ela me rodando, me rodando, me rodando, me rodando. E eu falei, gente, essa mulher vai acabar me derrubando. E nisso, quando ela começou a me rodar, me largou. Gente, quando ela me largou, ela me soltou, tipo assim, parou de me rodar, me soltou. Quando ela me soltou, eu senti as minhas pernas começou a tremer, e eu comecei a rodar sozinha. E eu tentava parar, eu falei, meu Deus, não é que é verdade mesmo? E eu tentava parar e não conseguia parar, não conseguia. Aí eu falei, meu Deus, isso é verdade. Realmente o Espírito Santo, ele existe. E ali eu comecei a segurar nas coisas. Daqui a pouco comecei a cair, perdi o controle, né? Acho que foi a primeira vez. Comecei a cair. Aí nisso, quando as irmãs me levantou, comecei a marchar assim, minha perna tremendo assim, sozinha. Só que eu tinha um controle, é claro, né? Se eu quisesse parar, eu parava. Só que eu tô falando assim, era assim, era uma sensação assim, que parecia que era uma pessoa que estava me conduzindo a fazer aquilo ali. Tá me entendendo? Era uma pessoa. E ali eu fiquei maravilhada com aquela experiência ali do Espírito Santo ter me batizado ali com fogo, né? Aí depois o pastor sentou comigo, né? Me explicou, não, Alessandra, isso aí você foi batizada com fogo. Amém? Então essa experiência, né, que eu passei com Deus quando eu era jovem, né, quando eu estava congregando ali naquele ministério. Amém? Depois eu vou contar aqui para vocês a experiência em falar em línguas, porque ali eu só fui batizada com fogo, só que eu não falava em línguas, né? Mas depois vou contar para vocês aqui o segundo vídeo, né, do batismo com o Espírito Santo. Amém? Mas com línguas. Fiquem todos com a paz do Senhor.